Bom dia! Estamos retornando, né, nossas aulas hoje. Então, eu vou dar continuidade, né, na correção dos exercícios que eu enviei antes das férias de geometria. Para as nossas próximas aulas, eu vou pedir para que vocês providenciem, né, o transferidor, o compasso e régua, porque a gente vai trabalhar com bastante desenho geométrico e a gente vai precisar desses instrumentos de medida para estar realizando as atividades da apostila, tá bom? Então, na semana que vem é importante que todos vocês tenham esses materiais para que consigam acompanhar a aula, que vai ser agora ao vivo, né? Onde a gente vai ter a oportunidade de tirar as dúvidas, né, na hora, não deixar as dúvidas para depois e principalmente, né, aprender de forma mais simples, né? Que eu acredito que com aula ao vivo isso vai ser mais possível de acontecer, tá bom? Então eu vou dar início aqui à correção. Correção da página 336 da nossa apostila. A gente trabalhou com os três princípios básicos da geometria, que era ponto, reta e plano. Esse exercício número 1 pede para a gente classificar, de acordo com os elementos primitivos da geometria, certas situações, né, que a gente pode usar como exemplo aqui do nosso dia a dia. Por exemplo, a folha sulfite, ela nos dá a ideia de plano. E o exercício pede para a gente nomear plano com a letra C. Então, a folha sulfite nos dá a ideia de plano. A estrela vista da Terra nos dá a ideia de ponto, portanto, usamos a letra A. O lápis nos dá a ideia de reta, por isso, nomeamos com a letra B. A tela de um smartphone nos dá a ideia de plano, barbante esticado, ideia de reta, e a pupila do olho, ideia de ponto. Então, a alternativa que nos mostra a sequência das letras utilizadas foi a alternativa C, que mostra justamente a abreviação desses conceitos, tá bom? A número 2 pede para a gente utilizar a régua para medir os segmentos e depois classificar as alternativas em verdadeiras ou falsas. Então, o segmento AB, ele mede 5 centímetros, segmento CD, 3 centímetros, segmento EF, 3 centímetros, segmento GH, 5 centímetros e o segmento IJ, 4,9 centímetros. Aqui nos diz que os segmentos AB e IJ são congruentes. Essa alternativa é falsa, porque o AB mede 5 e o IJ mede 4,9. Alternativa falsa. Os segmentos CD e EF são congruentes. O CD mede 3 e o EF também mede 3. Eles são congruentes. Verdadeiro. Os segmentos IJ e GH não são congruentes. Verdadeiro, eles não são. O IJ é 4,9 e o GH é 5. Não são congruentes. E a última, os segmentos AB e GH são congruentes. Verdadeiro, porque o AB mede 5 centímetros e o GH também 5 centímetros. Então, a nossa ordem ficou falsa, verdadeira, verdadeira e verdadeira. O exercício número 3, eu vou pedir perdão para vocês também, porque eu também não tenho transferidor aqui, eu esqueci o meu na escola. E então, quando a gente começar as nossas aulas online, eu já vou estar com o meu transferidor, aí eu faço a correção da número 3, tá bom? Que eu preciso de transferidor para medir os ângulos os ângulos de cada letra correspondente ao exercício, tá? O exercício 4 nos mostra 3 imagens
e pede para a gente classificar cada imagem de acordo com a abertura da perna do jogador, né? Então aqui, por exemplo, o 1 é um ângulo raso. Como a perna dela tá toda assim esticadinha, forma um ângulo de 180 graus, classificado como ângulo raso. Já aqui do jogador, a gente pode ver que a abertura da perna dele formou um ângulo menor que 90 graus, por isso é classificado como agudo. Já na terceira imagem, a abertura da perna podemos perceber que formou um ângulo maior que 90 graus, portanto é um ângulo obtuso. A letra que indica a sequência correta é a letra D, raso, agudo e obtuso. E o último exercício foi o mural do conhecimento, né? Eu pulei algumas páginas, porque as páginas que eu vou dar semana que vem para vocês é referente a desenhos. Então, eu preciso do quadro, né, para estar demonstrando a parte de desenho para vocês, que é o que eu vou fazer semana que vem, tá? Então, a gente vai fazer uma breve revisão aqui no mural do conhecimento. O exercício 1. Quais são os 3 elementos primitivos da geometria? Então, a gente já viu que os 3 elementos são ponto, reta e plano. O ponto pode ser representado por qualquer letra maiúscula do nosso alfabeto, reta representada por qualquer letra minúscula do nosso alfabeto e plano representado por qualquer letra grega, tá? Esses são os 3 elementos primitivos da geometria. Número 2. Como são chamados os segmentos de reta com igual medida? Toda vez que a gente tem a mesma medida, nós chamamos de medidas congruentes. Então, são segmentos congruentes. O que é um ângulo? Um ângulo é uma região determinada pela união de 2 semirretas. Então, nós temos aqui 2 semirretas e aqui vai ser o ângulo, que nada mais é do que a união das 2 semirretas, tá bom? Depois, a número 4. Como são classificados os ângulos 30 graus, 90 graus, 120 graus e 180 graus, respectivamente? Então, são classificados como agudo, reto, obtuso e raso. A questão 5 e 6 nós vamos aprender na semana que vem, tá? Mediatriz e bissetriz. Mas mediatriz nada mais é do que o ponto médio de um segmento. E esse ponto médio, ele tem que ser perpendicular a ele, ou seja, formar um ângulo de 90 graus. Eu vou estar explicando isso semana que vem com mais detalhes para vocês. A número 6. O que é bissetriz de um ângulo? A bissetriz de um ângulo vai ser uma reta, uma semirreta, que vai ter origem no vértice, né, do ângulo e que vai dividir esse ângulo em outros 2 de igual medida. Então, por exemplo, esse desenho que eu fiz aqui. Para achar a bissetriz, a gente tem que usar compasso apenas. Então, depois eu vou ensinar vocês como fazer a bissetriz corretamente, tá? Mas a bissetriz nada mais é do que dividir esse ângulo aqui em 2 outros de mesma medida. Aqui o meu desenho não ficou dividido corretamente, tá? Porque eu fiz aqui sem o compasso. Mas na semana que vem eu vou estar ensinando vocês a dividir o ângulo em outros 2 de igual medida. Então, essa foi a nossa correção dos exercícios que eu enviei antes das férias referentes ao capítulo de geometria. Espero que vocês tenham descansado, né, durante esse período de férias. Eu tentei descansar um pouco, né, refletir sobre tudo isso que está acontecendo. E eu acredito que tudo que acontece na vida é para a gente aprender algo, né? Então, eu tenho certeza que todas essas limitações que a gente está passando é para nos ensinar a importância de relacionar com o outro, da convivência, da amizade, né, do respeito. Então,
que daqui para frente a gente possa ser pessoas melhores, né? Eu quero ser uma professora melhor e eu tenho certeza que vocês também querem ser alunos melhores. Então que a gente possa refletir e retornando às nossas aulas, né, online, de forma na semana que vem, que a gente possa se empenhar, ser alunos dedicados, determinados, não desistir diante das dificuldades, porque elas vão existir. Mas a gente precisa ter fé, né, confiança em Deus, de que as dificuldades vão passar e que a gente vai conseguir sair bem de tudo isso. Não é verdade? Estou com saudades de vocês e semana que vem a gente já tem aí os nossos compromissos, né? Os nossos encontros. Estou ansiosa para revê-los e matar um pouco dessa saudade. Um beijo grande dessa professora que admira cada um de vocês. Um beijo.